de política social, de estímulo aos mercados, aos salários, que geraram a maior crise da história. Esse argumento é de uma disfarçatez enorme. O que gerou a maior crise na história, na minha opinião, é um conjunto de fatores. Evidentemente, a crise política tem um papel importante nisso. A crise internacional, a crise no setor de petróleo, os efeitos da Lava Jato têm um papel importante nisso. Mas o choque que foi dado na economia brasileira foi muito forte. E aqui tem um gráfico que vocês não vão conseguir enxergar sobre esses choques. Tem um choque fiscal, tem um choque de taxa de câmbio, que o governo soltou a taxa de câmbio disparou, aumentou 50% no ano de 2015, que, na verdade, a taxa de câmbio é um custo no curto prazo para as famílias e para as próprias empresas que estão amarradas em contratos cambiais. E isso aumenta o preço das coisas no supermercado, ou seja, tira poder de compra das famílias. Então, um aumento muito forte da taxa de câmbio no curto prazo tem efeitos recessivos. É um choque na inflação. Esse aqui são os preços administrados, estão postos aqui. A partir de 2015, essa linha vermelha é sempre 2015, tem um choque nos preços administrados e um choque na taxa de juros, que aqui na ponta das operações de crédito aumenta muito. E isso, evidentemente, pega uma economia muito fragilizada e aprofunda a crise. E aqui está a taxa de desemprego, que também coincide com 2015. Isso não quer dizer que eu estou falando que todos os males da economia brasileira vêm a partir de 2015. O que eu estou dizendo é que temos que considerar que as políticas econômicas que foram colocadas pelo segundo governo Dilma têm um papel importante na interpretação da crise. E esse argumento é muito lógico, é só a gente olhar os dados. Mas o que as pessoas falam? Qual é o discurso oficial? Que a maior crise da história foi gerada pelo intervencionismo do Estado. E por tudo que foi feito nos governos Lula, no governo Dilma. E aí eu uso os argumentos das defasagens econômicas para mostrar isso. Tá? Eu coloquei aqui uns memes que eu gosto de fazer, que é uma reação que eu tenho, justamente a essa disfarçatez do discurso econômico, né, e essa falta de bom senso. Tá? Esse meme, que gera muita polêmica na rede social, e eu gosto disso, ele mostra aqui, ó, austeridade. Essa é uma série de desemprego, igual a outra que vocês viram, e aqui está 2015, que é a austeridade, o ajuste fiscal, o aumento dos juros, o choque de preço administrado e o desmonte do Estado, que começa a ser feito a partir daí, mas muda de natureza no governo Temer. O que eles dizem? A ortodoxia desastrada. Estamos em pleno emprego, precisamos ajustar o mercado de trabalho. E ali tem o registro das pessoas que falaram essas coisas. Aí eles, bom, agora as políticas estão na direção correta, os salários vão cair, as empresas vão investir, como vocês aprendem nos manuais, né? Os manuais oficiais. E aí eles vão e falam, opa, erramos a mão, já são 13 milhões de desempregados. Ou seja, eu acho que eles erraram a mão mesmo. Eles não imaginavam que o efeito ia ser tão grande dessas políticas que eles estavam fazendo. E aqui é o outro meme, que mostra o argumento do oportunismo das defasagens. Que eles vão colocar toda a culpa naquilo que se chama nova matriz macroeconômica. E eu coloquei ali, seja lá o que isso significa, cada um fala uma coisa, mas é a nova matriz macroeconômica. Aí eles vão dizer, depois de 2015, tudo o que aconteceu aqui é culpa das políticas de lá. Aí o tempo vai passando, eles vão falando, vamos em frente, a solução é continuar com os ajustes e aumentar as defasagens explicativas. Né? E é isso que eles vão fazendo. Vai passando o tempo, eles vão falando, não, são as defasagens. Aí você ajusta o modelo, martela o modelo, para continuar explicando com o mesmo argumento. Né? Não dá. Essa forma de debate é uma forma muito cruel. E é a versão da mídia oficial. Tá? A maior crise é causada pelos excessos de intervencionismo. É ainda a versão que predomina na mídia. O que foi o governo Temer? Eu devo estar com o meu tempo se esgotando. E eu vou falar rapidamente. Eu acho que não tem, a gente não pode falar. Tá, eu vou falar menos do que isso, que a gente discute. Eu acho que não tem uma continuidade. Eu acho que tem uma mudança na estratégia.
Qual era a estratégia do governo Levi-Dilma, ou seja, do segundo governo Dilma? Promover um ajuste rápido pelas variáveis de fluxo. A Dilma deve ter acreditado, ou, na verdade, foi obrigada a fazer aquilo, não sei o que estava na cabeça dela, mas foram um ajuste nas variáveis de fluxo. Preços, câmbio, juros, ajuste fiscal. Qual é a estratégia do Temer? É colocar o ajuste no longo prazo, sair do curto prazo e fazer as reformas, inclusive gastando mais. O gasto público subiu, o gasto real do governo federal subiu em 2016. Tá? Tem uma mudança na estratégia, que são essas reformas que estão aí colocadas. A PEC do regime fiscal, que muda completamente, a gente fez o debate de forma muito intensa, aliás, o GT de macro da Sociedade Brasileira de Economia e Política teve um papel muito importante nesse debate sobre o novo regime fiscal. Esse documento que está ali, que eu tenho até a versão impressa, eu esqueci de trazer, que chama Austeridade e Retrocesso, ele teve 500 mil downloads na internet, né, que é uma marca impressionante para um documento de economia, deve ser um recorde. Ele está disponível para download e a gente deve distribuir em algum momento alguns exemplares que a gente ainda tem aí na CEP. Mas o que é esse novo regime fiscal? É a redução do tamanho do Estado ao longo do tempo. É isso que é o regime fiscal. É jogar a Constituição no lixo. Queda dos gastos sociais também, não tem como segurar. Né, porque o teto vai esmagando, porque é um teto deslizante, que conforme a população vai crescendo, conforme a renda vai crescendo, o tamanho do Estado diminui. É isso que é o novo regime fiscal. E um governo ilegítimo, um governo golpista, na minha opinião, implementou uma das maiores transformações no Estado brasileiro. Assim como é também a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma da Previdência, né? E a história da doutrina de choque, que é aquela filosofia de poder, onde numa situação de crise, que pode ser provocada por uma guerra ou por uma catástrofe natural, ou por uma crise econômica, você implementa um conjunto de políticas que são muito amplas, são muito rápidas e que não dá tempo da reação se formar e se consolidar. É um pouco isso que a gente está vivendo no Brasil, na minha opinião. E, não, aí é isso que eu ia falar, eu não vou fazer essa propaganda, são coisas... Tem o Brasil Debate, que é o nosso blog, eu tenho um site que eu coloco algumas coisas que eu desenvolvo aqui, que eu falei muito rápido. Tem o SECOM, que é onde a gente desenvolveu esses gráficos, que é o Centro de Conjuntura, e tem meu livro ali. E eu, na verdade, fico mais ávido pelas questões de vocês, pelo debate, e agradeço mais uma vez aqui ao CEMAX e à Pós-Sociologia pelo convite. Obrigado. Bom, então agora nós vamos passar aos comentários, perguntas e observações da plateia. Temos 22 minutos para questões que queiram colocar e rápidas respostas dos palestrantes. Eu ia fazer isso. Acabou. A coisa é muito lenta, né? Acabou de ser aprovado o item da deliberação que indica o princípio que vai valer a partir de agora de cotas para pretos, pardos e indígenas. Um longo caminho ainda. Tem que comemorar. Boa tarde. Que bom, né, que aprovou as cotas aí, fico feliz também. Meu nome é Renata, eu venho da Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Economia. E queria trazer algumas reflexões, assim, para a gente aprofundar um pouco esse debate, dentro do pouco tempo que a gente tem, né? Mas dialogando um pouco com algumas categorias e um componente mais estrutural, que eu acho que assim, os elementos que a mesa trouxe, né, focaram bastante o conjuntural, né, e acho que são essenciais, são bastante importantes. Mas
eu queria provocar um pouco esse exercício de a gente tentar fazer esse movimento, né, do teórico para análise do concreto, que é um exercício super difícil, né, mas extremamente necessário, dentro da compreensão que não basta teorizar, né, e não basta também só ficar na conjuntura. Isso tudo tem que servir para transformar realidades, né. E, nessa perspectiva, fico muito feliz que o Florestan Fernandes foi citado na mesa, que é um grande intelectual brasileiro que a gente vê muito pouco por aí, né? E queria uma pequena provocação em relação como que o Florestan veio lendo, né, esse componente estrutural da formação de classes no Brasil, né? E ele traz para nós esse caráter da dependência, que demarca bastante, tanto internamente como externamente, a formação das classes sociais. E ele coloca para nós uma categoria que eu acho que tem muito a ver com esse golpe, né, e com o que a gente viveu, que dentro da ideia do modelo autocrático burguês, né, que é a resistência sociopática à mudança dessa burguesia. Porque você vê, né, os governos PT, por mais as contradições que tivemos, né, tivemos avanços aí que não mexeram muito na estrutura, mas mesmo isso já foi suficiente para um golpe, né? Então, assim, eu acho que eu queria que a mesa pudesse explorar mais esse caráter também, né, mais estrutural dessa burguesia, que é para além da conjuntura de perdas internas, né, mas o quanto também ela não veio criando condições para levar aos últimos limites esse pacto, né, o desenvolvimentismo, para, de fato, poder dar o golpe, né? Então, assim, e dentro dos limites de qualquer pacto desenvolvimentista, né, o que está posto para o Brasil, assim como os países dependentes, né? Se a gente for pensar como que o Florestan trazia para nós, portanto, os limites dessas alianças, né, que estava posto lá em 64 e, de novo, agora. Né, e o que isso diz para nós de elementos novos para a gente pensar a Revolução Brasileira hoje. Né? Então, vem aí a ideia do Lula, né, como um dos únicos nomes que, de fato, a esquerda pode propor para vencer uma eleição, mas com que projeto que está posto? Né? São questões que eu queria provocar um pouco. Né? Qual que é a intencionalidade dessa burguesia, e não só uma resposta a um processo conjuntural. Né? A questão sindical também achei bastante interessante a exposição, e eu queria provocar, se der tempo, né, um pouco, porque há uma modificação também, né, que a gente vive, dessas greves até 2013, a maioria, ela foi puxada pela base, por fora do sindicato. Olha, né? Eu vou te interromper um minuto e pedir desculpa para você sintetizar a segunda questão, porque senão não vai dar. Nós temos 20 minutos para todos perguntarem e todos responderem. Tá certo, professor. Desculpa, mas que a empolgação é demais. Essa coisa, a gente está desde o começo premido pelo tempo. É horrível isso. O Sávio já ficou bravo comigo, agora você vai ficar... Desconta esses minutos que você está falando aí, meu, hein? Então, mas é mais isso, né? E aí agora, essa retomada no dia 28, por exemplo, você vê que volta as centrais sindicais a puxar, né? Mas há uma base das frentes amplas que estão postas aí. Então, assim, qual que é a análise? Né? Será que nós estamos vivendo de novo reascenso do movimento de massas? E qual que é o papel dos sindicatos nesse processo? E, por fim... acho que mais direcionado para o Pedro. Não vai dar, não dá última, mais tempo. Professor, não rapidamente. Dá tempo. Tem muita gente inscrita para fazer questão, não dá tempo, eu sinto muito. É última, é rápido. Não, eu sinto muito. Eu só queria que você pudesse explorar mais, Pedro, alguns movimentos importantes. Não, desculpa, não dá tempo.
Ó, o rapaz lá está ansioso para falar, lá tem gente querendo falar. Infelizmente não dá. Não, não. Não dá. Você já fez 2 questões, não dá. Pega o microfone aí, por favor, e passa para um outro pessoa que queira fazer comentário ou pergunta, tendo em consideração a dificuldade que a gente vive aqui com o tempo. Você quer tirar um pouco do meu tempo? Não, por favor. Obrigado, companheiro. Não, senhor. Nada feito. Não, você não é dono da sua palavra, do seu tempo. Se você não quer falar, você devolva para a coordenação o microfone. Não, eu quero falar. Então, ou você fala ou você devolve para a coordenação. Não é você que está coordenando o debate. Eu acho que é justamente essa dificuldade de lidar com o não organizado que é uma representação da nossa crise. Você pode achar o que você também. quiser. Mas a tudo gente bem. tem que organizar o debate. Primeiramente, eu chamo Luiz. Eu não sou de economia, então é uma pergunta simples para o Pedro. A relação da crise. A taxa de câmbio, como que ela influencia nesse curto prazo no consumo, que nem você falou, e na própria taxa de juros em si. Com relação ao sindicalismo, a minha pergunta vai em torno se o distanciamento do trabalhador não necessariamente sindicalizado é bom, que nem... não é bom, não num juízo de valor, mas qual é essa relação de não ter esse trabalhador sindicalizado presente, sendo que nesses últimos 15 anos foi vista uma leve diminuição da desigualdade em termos regionais. Né? Se isso pode ter alguma relação, e se a perspectiva defensiva e ofensiva é possível conjuntamente. E aí, para o Armando e para o Sávio, que eu gostaria de ter feito no começo, colocou-se como um ethos, uma consciência da classe média, o autoritarismo e a disciplina, né? E um ethos, consciência de um sistema, que eu diria capitalista, a meritocracia. E se a gente, diante dessa crise, que para mim é uma crise nova que engloba toda a classe política em si, comparada com as outras crises históricas, se o ethos consciência do Estado pode ser a manutenção ou a promoção da tal governabilidade, se para fins de estabilidade, né? E se isso distancia, é um fator de distanciamento da sociedade de descrença sobre o Estado. É isso, obrigado. Eu acho que é você está controlando essa coisa. Mais perguntas? Aqui, ó, tem lá. Ok. Boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu sou de economia daqui de Exalc, daqui perto. Fazer uma pergunta ao professor Pedro, dizer que eu acompanhei sim o seu debate lá no Senado, professor, eu gosto muito de ver o senhor falando, acompanhei também a professora Laura. E é justamente essa questão cambial, eu tinha tratado também com a professora Laura, dadas as 4 possibilidades, né, do PIB pela ótica da demanda e num cenário de depressão por 20 anos do gasto público, do gasto primário, por 20 anos deprimido, e eu acho, e aí o senhor vai saber muito mais do que eu, que o gasto primário controlado vai trazer um alinhamento permanente com a questão cambial desfavorável à indústria. Então, dos 4 fatores disponíveis para a gente trazer uma demanda agregada de um crescimento, de desenvolvimento, eu prefiro até a palavra desenvolvimento que crescimento, quais seriam as possibilidades com o novo regime fiscal, que aí vai trazer também efeito no patamar do câmbio, o gasto do governo, por si só, que também é um elemento, é o segundo principal elemento, comprimido, e sobraria a formação bruta de capital. Qual seria o interesse das empresas privadas na formação bruta de capital nesse cenário? Pedro, parabéns, tá, mais uma vez. A pergunta que eu tenho para fazer é a seguinte. Eu queria saber a tua opinião, falar um pouquinho de futuro, tá? Já que presente, né, e tá meio ruim da gente falar. Em relação ao Mangabeira Unger, tá, que de certa forma está por trás um pouquinho, ajudando na elaboração do programa econômico do Ciro Gomes,
tem falado muito da questão de um novo modelo que ele chama de um inclusivismo produtivista, ou seja, que houve um esgotamento um pouco desse crescimento pelo lado da demanda e que falta, de certa forma, fazer uma reestruturação pelo lado da oferta, no sentido de empoderar pequenos e médios empreendedores, né, a pequena e média empresa no Brasil, por meio também de uma transformação no ensino público, fazendo com que seja um ensino mais capacitador. E aí eu queria, e o Ciro tem tido um discurso muito bom, na minha opinião, porque ele traz à tona a questão de um projeto nacional de desenvolvimento para o país, né? E aí eu queria saber um pouquinho da tua opinião sobre essas ideias do Mangabeira e do próprio Ciro como alternativa de esquerda progressista para o país, né? Ainda mais, cada vez mais, na possibilidade de até do Lula não ser candidato, né? Porque, na minha opinião, não deram um golpe, e eu concordo contigo, foi um golpe parlamentar, na minha opinião, não deram um golpe da proporção que foi para fazer com que deixem ele concorrer. E caso ele não concorra, eu acho que a candidatura do Ciro Gomes acaba meio que se alavancando de forma muito forte, né? Porque tem conteúdo. Eu discordo dessa visão que o Ciro de direita, na verdade, na minha opinião, os partidos que ele fez parte mais mudaram de posição, ele manteve. E eu tenho estudado, feito uma análise de discurso do Ciro bastante tempo até agora, e ele tem se mostrado muito, muito coerente. Na minha opinião, até as pessoas que acabam criticando ele acabam não conhecendo o discurso do Ciro. E o Mangabeira, de certa forma, traz um pouco essa ideia. Então, a minha pergunta é essa, eu queria saber um pouco da tua opinião em relação a essas ideias do Ciro, do Mangabeira, em relação à questão desse inclusivismo produtivista. Tá? Obrigado. Tem mais gente inscrita? Porque faltam só 9 minutos. Quantos são? Quem está inscrito? Só ele. Então traz aqui para ele falar e a gente passa para a mesa. Levanta a mão que eu não vi. Meu nome é Rafael, sou aqui das Ciências Sociais. Mais, eu acho que creio direcionado à professora Paula. Oi, eu falo. Fala perto, fala melhor perto. Agora. Né? E, professora, eu vivi um pouco em loco até a ideia de movimento sindical. Eu fui metalúrgico por muitos anos, eu fiquei 14 anos dentro de uma empresa e participei do movimento metalúrgico aqui da região de Campinas. E uma das coisas que a gente viu dentro do movimento metalúrgico, principalmente depois de 2005, houve uma tentativa de deslegitimar os sindicatos dentro das próprias empresas. As empresas, fazendo até um pouco uma ponte que o professor Sávio colocou, embutia alguns valores dessa classe média, esse ethos da classe média, para dentro da classe operária. Que você era um agente transformador, enfim, uma constituição de um indivíduo. A partir da crise de 2013, é possível a gente falar numa crise de representatividade desses sindicatos para representar os trabalhadores? A crise de 2013, eu digo, depois pós as jornadas de julho de 2013. Então, agora nós passamos a palavra para vocês. Quem prefere falar primeiro aí, Paulo e Pedro? A Paula? Não, vocês dois primeiro. Depois, se der tempo, eu sabe falar alguma coisa. A Paula, depois o Pedro. A primeira pergunta da Renata. Eu não sei se eu entendi muito bem, Renata, a sua pergunta, mas eu vou dentro do que eu entendi. Você cobrava da nossa fala uma posição um pouco mais estrutural. O que fazia menos conjuntural e mais estrutural? Quando a gente analisa sindicalismo, esse elemento estrutural é um elemento muito forte para esse tema, para a gente, porque a estrutura sindical brasileira ela tem uma história que já é octogenária, né? Da mesma forma que o sindicalismo foi instituído fundamentalmente pelo Vargas, na consolidação das leis do trabalho, ele se mantém até hoje. E esse elemento é um elemento que na avaliação de vários estudiosos aos quais eu me filio, aos quais eu estou próximo, é um elemento que modera a luta dos trabalhadores, que a longo prazo modera a luta dos trabalhadores e alimenta nos trabalhadores uma ideia de dependência do Estado. Modera porque os sindicatos têm pouca ligação com
a base tem pouca ligação com a direção sindical, não tem uma vida orgânica efetiva, porque fundamentalmente os sindicatos podem viver sem trabalhadores, e alimenta essa ideia de dependência em relação ao Estado, em especial por conta da atuação da Justiça do Trabalho, ao peso que o sindicalismo dá para as decisões do judiciário, para tudo, desde as pequenas das causas individuais dos trabalhadores junto às empresas, passando pelas negociações coletivas e, fundamentalmente, pela própria existência do sindicato. O sindicato só existe se o Estado fala aqui, está aqui uma cartinha sindical que faz com que vocês possam existir legalmente. Então, o sindicato brasileiro, anterior à década de 30, até a década de 30, era um sindicalismo muito autônomo. Depois ele foi perdendo essa autonomia e na nossa avaliação, ele hoje é muito atrelado ao Estado. Então, se for para levantar um elemento estrutural do sindicalismo, eu apontaria esse como o mais importante nesse momento. A maioria das greves não foi por fora do sindicato. Aliás, foi uma minoria. Quando você pega o sistema de acompanhamento de greves, mesmo esse sindicalismo atrelado ao Estado, com essas condições, quando a gente fala de um reação